Olá, eu sou o professor André Santos e vamos iniciar o estudo sobre o inglês instrumental. Nessa primeira competência, iremos aprender a como reconhecer o seu conhecimento prévio na língua inglesa. Vamos lá? Resgatando seu inglês. O que são cognatos? São palavras de origem latina ou grega que possuem uma escrita semelhante em diferentes idiomas. Você certamente já se deparou com palavras da língua inglesa no seu dia a dia, seja no cotidiano do trabalho ou da sua vida pessoal. Isso é porque sofremos influência de diversos idiomas, sendo o inglês o maior deles. Uma das formas que temos para reconhecer a presença da língua inglesa na língua portuguesa é reconhecendo as palavras cognatas. Identifique cognatos. Alguns cognatos possuem a escrita idêntica ao português. Exemplos: animal, hospital and moral. Cuidado para não se confundir ao falar. Apesar de ter a mesma escrita da língua portuguesa, essas palavras são pronunciadas de formas diferentes. Vamos ver alguns exemplos? Podemos citar como exemplos comuns as palavras radio, que no português significa rádio, area, que no português significa área, e regular, que no português significa regular. Outras palavras não possuem a escrita idêntica, mas sim parecida. Alguns exemplos são television, que significa no português televisão, impossible, que significa no português impossível, e refrigerator, que significa no português refrigerador. Você percebeu que essas palavras também possuem uma pronúncia diferente? Muito bem. O que são falsos cognatos? Algumas palavras da língua inglesa são parecidas com palavras da língua portuguesa. No entanto, não possuem os mesmos significados e, por isso, são chamadas de false friends. False friends significa no português falsos amigos. Por quê? Porque essas palavras te confundem e fazem com que você tenha um falso entendimento do texto. Então, é preciso estar atento a essas palavras e saber que elas não têm um significado parecido com o português. Identifique falsos cognatos. É preciso ter cuidado para não entender uma falsa definição de uma palavra e não obter o entendimento de uma fala ou texto. Veja alguns exemplos importantes: college, faculdade; prejudice, preconceito; push, empurrar; actually, na verdade. O contexto te ajudará a saber se uma palavra é um false friend ou não. Mas mesmo assim, é importante que você aprenda algumas delas para não cair na armadilha. Se atenha aos exemplos dados. Já que estamos falando sobre false friends ou falsos cognatos, que tal assistirmos um vídeo com Cynthia, onde ela explica alguns exemplos de false friends? E hoje eu vou falar de falsos cognatos. Para quem não sabe o que isso significa, são palavras de grafia semelhante, mas significados totalmente diferentes um do outro. Entre português e inglês existem muitos falsos cognatos, então hoje eu escolhi 5 e vou explicar para vocês como que eles funcionam e como que é o jeito certo de falar as palavras que você acha que você está falando, mas na verdade você não tá. A primeira palavra é discuss. Ela parece muito com discutir em português, que tem uma conotação negativa, meio que de briga, mas ela não significa isso, ela significa conversar algo. Você discuss a problem, discuss a situation, você vai discutir um problema, discutir uma situação, não vai discutir no sentido de briga, entendeu? Você vai conversar. A gente pode usar também o discutir no sentido normal, de uma coisa meio neutra, mas acaba tendo uma conotação negativa. Se você quiser falar discutir no sentido de briga, você fala argue. A segunda palavra é push, e ela não significa puxar, ela significa empurrar, que é o contrário. E se você confunde isso, pode ser, é muito provável que você pague um mico quando você chega num país estrangeiro, porque as lojas aqui, principalmente loja, eu acho, tem nas portas um adesivo com push. E aí você todo espertão, ai, push, parecido, não sei inglês, mas tô sabendo push, porque puxar parecido. Aí você fica puxando a porta e ela não vai abrir, meus queridos, por quê? Tem que empurrar, ao contrário do que você tá fazendo. As pessoas em volta ficam, gente, mas não sabe nem abrir a porta essa pessoa, hein? Tá difícil, tá difícil. A próxima palavra é parents, e ela não significa parentes, ela significa pais. The kids' parents, mom and dad. Os pais, pai e mãe. Parents, pai e mãe. Parents. Se você quiser falar parentes, você fala relatives, que são os tios, tias, vó, avô, papagaio. Não, papagaio não necessariamente, não sei. Talvez seja seu parente, não sabemos. Se você papagaio está assistindo esse vídeo, talvez seus relatives sejam os seus papagaios. Não sei, não sei, não sei. A próxima palavra é music. E sim, significa música, mas não do jeito que você tá achando. Calma. Quando você fala music, você tá falando de música no sentido geral. Então, I like pop music, I like Brazilian music, I like rock music.
Agora, se você quiser falar de uma música específica, você não fala music, você fala song. Tipo, eu gosto da música nova da Lady Gaga. I like Lady Gaga's new song, não new music. Você até poderia falar new music se ela tivesse mudado o estilo dela completamente, estivesse falando de uma coisa geral da música da Lady Gaga, não da uma música específica. Applause. Então, music é pra música no sentido geral e song é pra música específica, uma musiquinha que você gosta. E a última palavra é meio tensa porque ela muda totalmente o significado do que você tá falando e tem que tomar cuidado, principalmente se você estiver dando uma entrevista de emprego ou fazendo entrevista pra visto, esse tipo de coisa meio tenso. A palavra pretend, ela não significa pretender, ela significa fingir. Pensa no estrago. Tá lá o cara do visto, por exemplo, pronto pra te entrevistar e você todo nervoso, que tem que falar inglês, não sei o que, o cara pergunta pra você o que você quer fazer no Canadá, o que você quer fazer nos Estados Unidos. Aí você fala, I pretend to visit. Achando que você falou, eu pretendo visitar, mas o cara entendeu porque você falou que você finge visitar. Da hora, né? Não faça isso. Pretend significa fingir. Se você quiser falar que você tem intenções que você realmente pretende fazer tal coisa, você fala intend. I intend to visit. I intend to work. Então, para resumir, discuss significa conversar algo, push significa empurrar, parents significa pais, music significa música no sentido geral, não uma música específica. E pretend significa fingir, não pretender. Pretender é intend. Ok. Você percebeu como o contexto nos ajuda a identificar se as palavras são false friends ou não? Bem, o contexto também nos ajudará a entender um pouco melhor o próximo assunto. O que é prediction? Prediction significa prever e é uma estratégia para melhor entendimento do texto. A previsão é feita através de elementos textuais e extratextuais, que te dão uma ideia geral do texto, sem que você precise compreendê-lo na íntegra. Existem algumas técnicas de leitura que te ajudam a compreender melhor um texto. Começaremos pelo prediction. Preparado? Como utilizar o prediction? Conhecimento prévio, título, subtítulo, imagens, números, gráficos, tabelas e palavras destacadas. Esses pontos são extremamente importantes para que você possa realizar um bom prediction. O primeiro deles é o conhecimento prévio, ou seja, o seu conhecimento sobre aquele assunto que você está lendo. Se o texto fala sobre informática ou sobre animais, por exemplo, o conhecimento que você já carrega te ajudará a poder prever o que o texto dirá. Além disso, é importante que você leia o título e o subtítulo do texto, pois eles também podem já te informar que assunto virá a seguir. As imagens que vêm e que são extratextuais podem também ser de grande auxílio para você na hora de praticar o prediction. Se um texto possui números, gráficos ou tabelas, isso pode significar que neles há relevantes informações. Além disso, algumas palavras são destacadas quando são sublinhadas ou estão em negrito ou em itálico. É importante que você se atenha a elas, pois provavelmente haverá uma importante informação nelas também. Agora eu convido você a realizar a prática do prediction em um texto. Vamos lá? Se alguém te perguntasse sobre o que esse texto fala, como responder de forma rápida? Primeiramente, leia o título. Nele diz: First baby hippo in 26 years born at LA Zoo. Ou seja, que palavras podemos destacar nesse título? O baby é um pouco semelhante ao português, bebê, e podemos confirmar isso pela foto, onde vemos um hipopótamo maior e um menor, no caso, o bebê. Depois, podemos ver também no título 26, ou seja, o número 26. Que informação é essa? Será que a mãe tem 26 anos? Abaixo no texto, vemos que existem mais números. 10 year, com o nome Mara, ou seja, a mãe, Mara, tem 10 anos. E em 26 anos que não há nenhum nascimento de hipopótamo no zoológico. Então, a partir do contexto que o texto está inserido, podemos diferenciar essas informações. A realização dessa prática te ajuda a perceber como é fácil aplicar o prediction. Além disso, a presença das palavras cognatas no texto te fazem perceber também como elas te ajudam a alcançar o melhor entendimento. Dessa forma, finalizamos a primeira competência nos estudos do inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado bastante e que continue buscando novas informações no material didático. Bons estudos e até a próxima!